Olha só, já chamo aqui, já está conosco de novo a Luísa Martins, porque a gente está falando da suspensão do X, né? Completou um mês já. Agora, Luísa, Yuri, o fato é, a gente passou aí a eleição municipal, o período mais quente da eleição municipal, sem essa rede social, que para muitos candidatos era super importante, era um meio de informação também para os próprios eleitores, né? De usuários que se informavam por meio do X. O fato é, né? Primeiro, Luísa, eu queria saber se você acha que tem alguma perspectiva da reativação do desbloqueio do X ainda antes da eleição, que acontece nesse domingo, e também sei que você tem apuração sobre como o Tribunal Superior Eleitoral viu esse cenário nas plataformas até aí durante esse período eleitoral das outras plataformas, né? Conta pra gente. Vamos lá, Débora. Em relação à possibilidade de o X ser reativado a tempo do segundo turno, há sim essa chance, né? A gente está esperando aí que o X preste aí essas novas informações, dependendo do timing aí que essas informações chegarem ao ministro Alexandre de Moraes e se tiver tudo ali nos conformes, né, nos exatos termos da determinação do ministro, ele pode sim acabar nos próximos dias, já talvez não antes da votação de domingo, mas talvez para boa parte do segundo turno o X possa voltar a funcionar. Mas é claro que isso são hipóteses, né? A gente não consegue cravar especificamente o que vai acontecer, tudo vai depender aí dos desdobramentos. Em relação às demais plataformas, como você disse, Débora, boa parte do primeiro turno, a maior parte, né, da campanha eleitoral até agora, ocorreu sem o X, com o X fora de cena, porque já havia sido bloqueado pelo ministro Alexandre de Moraes. E o cenário, muito por causa disso, segundo ali fontes da Justiça Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, acabou se tornando muito positivo. Há uma avaliação de que as plataformas, de uma forma geral, as redes sociais, elas foram bastante colaborativas até agora, cumpriram rapidamente as ordens de remoção de conteúdo. Há registros de decisões ali de remoção que ocorreram em minutos ali, 20 minutos, meia hora, justamente por dois motivos, né, que essas fontes apontam. O primeiro é o acordo que essas plataformas firmaram com o TSE em agosto. Inclusive, o próprio X, né, o antigo Twitter, também firmou esse acordo e, segundo a própria empresa, na verdade, segundo o TSE, mesmo com o bloqueio do X, esse acordo continuava vigente. Então, todas as plataformas assinaram esse acordo se comprometendo ali com o bom funcionamento das plataformas durante a eleição. Essa parceria foi feita com o Centro de Combate à Desinformação, aquele centro que é vinculado ali à presidência do TSE e que, né, faz esse monitoramento muito minucioso em relação ao que é divulgado nas redes sociais. Então, há uma avaliação de que as plataformas realmente levaram a sério o acordo, cumpriram a contento, e isso tem animado ali, né, tanto a presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, como todos os técnicos aí da Justiça Eleitoral também nos estados, nos tribunais regionais eleitorais. Tem outra questão, houve um rigor muito grande do TSE nas resoluções que apontaram ali para a regulamentação do uso de inteligência artificial na campanha, os deepfakes, né, aquela maneira ali de manipular os vídeos, né, manipular imagens que são disseminadas na internet. Também houve uma regulamentação bastante rigorosa em relação a isso, e no cenário geral, a avaliação, segundo o que eu pude apurar hoje pela manhã, é de que foi melhor do que o esperado, né? Havia uma expectativa de que, como em outras eleições a gente pôde ver, as redes sociais pudessem ter um impacto ali negativo, se ficassem resistindo ali a cumprir as ordens de remoção de conteúdo, ou enfim, né, posts e publicações que acabam até saindo de controle, às vezes, devido a esse alto potencial de viralização das mensagens e das publicações, mas o cenário não foi tão ruim quanto se esperava, né? Há uma avaliação ali da ministra Carmen de que esse problema ele não foi tão presente, né? Pelo menos nessa etapa da campanha eleitoral, né? Durante essa primeira etapa do primeiro turno. Agora, se o X voltar à cena para o segundo turno, é claro que vai ter que haver um olhar com lupa ali, porque, claro, é uma rede que é muito ágil, né? A gente vê os conteúdos viralizarem com muita rapidez, com muita velocidade, então é algo que a Justiça Eleitoral vai ter que se preparar aí no segundo turno para... esse era um problema que não ficou no caminho no primeiro turno e talvez esteja aí no segundo turno. E a gente lembra que esse é um assunto muito caro para a presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, né? No discurso de posse dela em junho, ela chegou a falar que era preciso
combater o algoritmo do ódio, falou, até peguei aqui a aspa para lembrar direitinho o que ela disse, a mentira espalhada pelos poderosos ecossistemas das plataformas é um desaforo tirânico contra a integridade da democracia. Então, ela estava muito preocupada naquele período. Passados 4 meses, segundo fontes que eu pude conversar ligadas ali à ministra, houve uma percepção de que o cenário não foi tão grave, que as plataformas de fato colaboraram, cumpriram tudo que assinaram ali naqueles termos, naqueles memorandos que assinaram em agosto com o Tribunal Superior Eleitoral e que não houve grandes problemas, não houve um grande potencial lesivo aí da atuação das plataformas no primeiro turno da eleição. Se o X voltar, é uma nova realidade que aí pode ficar parecida com outros pleitos, né? Quando o X estava em pleno funcionamento, pode acabar sendo essa a realidade do segundo turno que o TSE vai precisar ficar atento. Yuri e Débora. E vamos lembrar também, né, Luísa, não é querer rogar praga nem nada disso, mas hoje ainda é a segunda-feira da última... Lá veio o pessimista. Não. É só um realismo de que hoje é a segunda-feira da última semana de campanha. Como tem muito indeciso na praça, tem muito candidato que vai aproveitar esta última semana para tentar conquistar esses últimos votos. E aí, na hora do desespero, estou fora do segundo turno, não vou conseguir ganhar nas cidades que só tem turno único, vai saber o que vai circular por aí. Recentemente, se não me engano, a agência Lupa trouxe ali uma reportagem mostrando que nos grupos de mensageria, né, em grupos de mensagens, né, grupos abertos de WhatsApp, Telegram, por exemplo, ainda tem corrido solto uma série de desinformações e falsidades a respeito do funcionamento das urnas eletrônicas. Nós, da imprensa, não estamos dando a mesma atenção que dávamos 2 anos atrás, porque não tem nesta campanha um candidato ostensivamente atacando as urnas eletrônicas como havia em 2022. Então, o assunto do ponto de vista jornalístico deixou de ser tão relevante, o que não significa que ele não exista e que não esteja circulando por meio dos grupos de mensagens. A grande questão, por isso que eu falei, que bom que até agora a percepção das autoridades é que está tudo razoavelmente indo bem e que continue assim. Mas fato é que agora, nesta reta final, os últimos dias, é que pode ser que muita coisa ainda circule por meio das redes, das plataformas, mas principalmente dos grupos de mensagens que, de novo, todos esses serviços que monitoram, eles conseguem monitorar os grupos que são abertos, aqueles que são grupos públicos, que se você tiver o link, você entra e aí dá para capturar as mensagens, porque é da natureza desse grupo público, sem falar os grupos fechados por aí. Obrigado mais uma vez, Luísa. Deixa eu fazer só um adendo. Não, só queria lembrar que nessa questão dos grupos de mensagem, de WhatsApp, Telegram e tal, há ali aquele entendimento do TSE de disparos em massa que configuram abuso de poder e tal. Esse entendimento, esse acórdão do TSE também é um ponto aí que justifica um maior controle, assim, né, digamos, por parte do uso dessas plataformas pela campanha. Não podem mais fazer disparos em massa, então, nesses grupos, o TSE precisa colocar lupa ali para monitorar de perto. É isso. Obrigado mais uma vez, Luísa Martins.